Você se lembra daquele craque que corria o campo todo, incansável, como se tivesse uma energia inesgotável? Aquele jogador que parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, marcando, criando jogadas, encantando multidões. Sim, estamos falando de Dirceu José Guimarães, o formiguinha do futebol brasileiro. Hoje, vamos relembrar essa história, uma trajetória de glórias, desafios e um fim que ninguém poderia imaginar. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde a nostalgia e a emoção vão te acompanhar do início ao fim. Criado em uma pequena casa de madeira no bairro de Bacaxere, em Curitiba, Dirceu começou sua caminhada no futebol nas equipes amadoras do Vila São Pedro e do Bacaxere. O pai, José Ribeiro Guimarães, também conhecido como seu Juca, sempre acompanhou de perto a habilidade do filho com o couro nos pés. Até que um dia o lar dos Guimarães foi invadido por uma onda de muita felicidade, época em que Dirceu encontrou espaço nas categorias amadoras do Coritiba. Ao lado do inseparável amigo Levir Coupe, os dois seguiam juntos de bicicleta para treinar no time orientado por Ernesto Marques. Dirceu ganhou reconhecimento rapidamente nos anos 60. Inicialmente ganhava uma ajuda de custo de 50 cruzeiros no infanto juvenil. Depois, esse valor passou para 120 cruzeiros. Quando chegou ao time juvenil, foi reajustado para 300 cruzeiros e em seguida assinou seu primeiro contrato de gaveta, com uma remuneração de 500 cruzeiros. Em 13 de abril de 70, lançado por Filpo Nunes, fez sua estreia nos profissionais num amistoso entre o Coritiba e o clube búlgaro do CSKA em Curitiba. O primeiro gol como profissional foi num Atletiba, em 72. Dono de um futebol solidário e de fôlego incansável, Dirceu era escalado na ponta esquerda, embora sempre tenha apoiado o setor de meia cancha na marcação e distribuição de jogo. Campeão paranaense nas edições de 71 e 72, a pressão por um contrato profissional foi adiada com sua convocação para os Jogos Olímpicos de Munique em 72. Foi então que seu Juca procurou os dirigentes do Coritiba para melhorar os valores do tal contrato de gaveta. Esperava receber uma proposta compatível com a velocidade do sucesso do filho. No entanto, o clube afirmou que não poderia passar de 1.200 cruzeiros mensais. Indignado, seu Juca afirmou que, se fosse preciso, Dirceu deixaria de lado o futebol. Mas o desempenho na Olimpíada foi acima do esperado, e assim o contrato foi renovado em 3.000 cruzeiros. De forma inesperada, o Coritiba não tinha mais forças para segurar o rapaz no alto da glória. Por 400.000 cruzeiros, o Botafogo de Futebol e Regatas bateu o martelo e levou Dirceu. Foi um salto muito grande. Dirceu chegou ao Rio de Janeiro ganhando 8.000 cruzeiros e apenas 2 meses depois recebeu um aumento de 50%. Em grande forma física e técnica, a efetivação na seleção brasileira representou uma compensadora renovação de contrato com o Botafogo, que aceitou pagar os 20.000 cruzeiros colocados na mesa de negociação. Apesar de não ter conquistado títulos no clube, destacou-se a ponto de garantir convocação para a seleção brasileira, que disputou a Copa de 74 na Alemanha Ocidental. Dirceu foi titular nos jogos contra a Alemanha Oriental, Argentina, Holanda e Polônia. Em 75 foi defender o Fluminense. Em 75, o Fluminense formou seu time mais técnico em todos os tempos, junto a craques como Rivelino, Carlos Alberto Torres, Paulo César Caju, Edinho, Toninho, Rodrigues Neto, Gil, Doval e outros. Fez parte da famosa máquina tricolor, considerada imbatível à época, sagrando-se bicampeão estadual. No entanto, o time perdeu nas semifinais dos campeonatos brasileiros de 75 e 76 para Internacional e Corinthians, respectivamente. Em 77, o dirigente do Fluminense, Francisco Horta, inventou o troca-troca entre os clubes do Rio de Janeiro, por meio do qual Dirceu foi para o Vasco da Gama. Apesar de o Fluminense ter recebido 2 jogadores, a troca se revelou muito mais positiva para o Vasco, já que Dirceu acertou o meio-campo do time, formado também por Zé Mário e Zanata, e contribuiu para uma brilhante conquista: o título de campeão estadual, com apenas uma derrota e nenhum gol sofrido no segundo turno. Convocado por Cláudio Coutinho para a Copa da Argentina, começou na reserva de Rivelino, mas entrou já durante a estreia, contra a Suécia, para não mais sair do time. Marcou 3 gols, 2 tentos contra Peru e 1 frente à Itália em 7 jogos, e foi o principal destaque do Brasil, terceiro colocado invicto na competição. Lance para Roberto, Rivelino recolheu Lima, limpa seco, primeiro na sua vida tradicional, pediu para Vinicius Marques, levantou para Josu, ajeitou para Dirceu, pé esquerdo, olhou, tocou pro gol, e que gol!
Após o Campeonato Brasileiro de 78 em agosto, Dirceu recebeu boa proposta financeira e se transferiu para o México, onde atuou pelo América do México. O campeonato mexicano era fraco, e sendo ele o principal jogador da liga local, sofria com a marcação dura e até desleal dos oponentes. Sabe-se que os adversários usavam de todos os artifícios para abalá-lo: alfinetadas, cusparadas, puxões de cabelo, entre outras atitudes antidesportivas. No ano seguinte, cansado do futebol mexicano, Dirceu foi jogar no Atlético de Madrid, onde atuou por 3 anos. Convocado por Tele Santana para a Copa de 82, atuou apenas no primeiro tempo da estreia contra a União Soviética. Após o Mundial, Dirceu foi para a Itália jogar no estreante Verona. O pequeno time vêneto foi a grande revelação do campeonato italiano, em 82-83, concluindo a temporada em 4º lugar e perdendo apenas na prorrogação a final da Copa da Itália. Nos anos seguintes, jogou por Napoli, Ascoli e Como. Em 86, o Como realizou a melhor temporada de sua história, chegando na 8ª colocação no campeonato italiano e na semifinal da Copa da Itália, quando foi desclassificado após um torcedor atingir o árbitro com um isqueiro. Com essa grande campanha do time lombardo, Dirceu foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano de 85-86, garantindo convocação para aquela que seria a sua 4ª Copa do Mundo. Entretanto, uma lesão após choque com o goleiro Paulo Vitor em treino a poucos dias do embarque para o México, resultou em seu corte do grupo, tendo sido substituído pelo ponta Edivaldo, do Atlético Mineiro. Inconformado com o fato, Dirceu passou os anos seguintes acusando Pelé e o médico Neylor Lasmar de má vontade para com ele, ao passo que teria havido complacência nos casos de outros jogadores veteranos contundidos ou fora de forma, como Zico, Sócrates e Falcão. De volta à Itália, onde se recuperava física e psicologicamente, aceitou boa proposta do presidente Paolo Graziani e foi jogar no Avellino. Rapidamente virou um ídolo da torcida por conta de seus passes, gols e empatia fora dos campos. O Avellino terminou o certame nacional no ponto mais alto de sua história, 8º lugar, com 30 pontos. Em 88, Dirceu voltou ao Brasil para jogar novamente pelo Vasco da Gama. Porém, desentendeu-se com o treinador Sebastião Lazzaroni e desligou-se da equipe após 7 jogos pelo Campeonato Carioca. Em seguida, aceitou o convite do agora falecido técnico Carlos Alberto Torres para jogar nos Estados Unidos, mais precisamente no Miami Sharks. Em 90, já com 38 anos, Dirceu voltou para a Itália para disputar a Série A do Calcio e também a Liga Nacional de Futebol de Salão pelo Harvey Bologna. À época, existia uma brecha na legislação local que permitia ao jogador participar de campeonatos de futebol e de futsal simultaneamente, conhecida como nulla osta. Todavia, foi em Eboli, cidade na província de Salerno, que Dirceu voltou a galgar notoriedade nos gramados. Após sua chegada, o Ebolitana, equipe modestíssima, mas com uma calorosa e fanática torcida, passou a sonhar com a ascensão à Série C do campeonato italiano. Com o técnico Rubens Galaxy no comando, a equipe fez 2 excelentes performances, o que, porém, não foi suficiente para garantir um título. Mesmo assim, a importância de Dirceu para a cidade pode ser medida pela homenagem feita a ele ao batizarem o novo estádio local, com capacidade para 15.000 espectadores, com o seu nome, Estádio Dirceu José Guimarães. Em 92, Dirceu se transferiu para o Benevento, onde jogou por 4 meses. Com o fim da nulla osta, ele optou por abandonar os gramados e se dedicar somente ao Calcio A5, futebol de salão, jogando no Giampaoli Ancona. Em 94, disputou pelo Brasil o Mundial de Showball em Pachuca, no México, vencendo a disputa de 3º e 4º lugares contra a Argentina de Diego Armando Maradona. Ainda no México, aceitou proposta do Yucatán, onde encerrou sua carreira em junho de 95. Frente a mais de 50.000 pessoas, sua despedida, com a participação de amigos como Zico e Roberto Dinamite, aconteceu em Guadalajara, no Estádio Jalisco, onde o Brasil jogou quase todas as suas partidas na Copa do Mundo de 70. É o carinho que han demonstrado a todos os mexicanos de vir esta noite no meu jogo. Graças a todos de coração. Beijo a... Após 17 anos fora do Brasil, resolveu voltar e se restabelecer definitivamente no país. Uma semana depois de sua chegada ao Rio, retornando de um futebol noturno com ex-jogadores na Barra da Tijuca, Dirceu e seu amigo italiano Pasquale Sazio teriam sido vítimas da irresponsabilidade de rapazes que faziam um racha e acertaram seu carro, um Puma. Ambos faleceram na hora, na madrugada de 15 de setembro de 95. Dirceu José Guimarães tinha 40 anos de idade e deixou 3 filhos. Sua mulher estava grávida do 4º menino. Sua trajetória é um testemunho de dedicação, talento e, infelizmente, da fragilidade da vida. Para aqueles que o viram jogar, ele nunca será esquecido. O legado de Dirceu vive, e a nossa responsabilidade é mantê-lo vivo, relembrando e honrando a memória de um dos maiores ídolos do futebol brasileiro.